Então, inicialmente, boa noite a todos. Essa é a segunda aula do nosso curso. Tivemos a aula de abertura, terça passada, e esta é a conclusão da primeira unidade, portanto, a segunda aula. Vou aqui rapidinho abrir a porta para mais outra pessoa, Aparecida Nunes. E a temática da segunda unidade é conectivismo e níveis de autonomia digital do aprendiz. Como em todo curso, seja lá online ou não, a primeira parte do curso ela é bastante teórica. Para a gente construir qualquer estudo, qualquer artigo, qualquer coisa no campo científico, a gente não consegue construir sem um estado da arte, como a gente diz, ou sem uma revisão de literatura, e elas são importantes para a gente entender o andar do curso. A escolha foi pela teoria da aprendizagem em rede, porque ela nos representa, nós que somos aprendizes digitais, entre tantas teorias de ensino-aprendizagem, essa da teoria da aprendizagem em rede, ou teoria do conectivismo, é aquela que mais nos representa. Para muita gente, seguramente, é a parte mais chata, mas eu penso que não há nenhum estudo sem as bases conceituais. Se a gente imaginar, né, quando a gente vai construir uma casa, de fato, a parte mais difícil é o alicerce da casa, é cuidar do terreno, é preparar as bases. Por isso que esta primeira semana, para muitos, foi pesada, para muitos foi teórica, para muitos, sei lá, não correspondeu com as expectativas, porque muitos de nós preferimos a coisa já, né, colocar a mão na massa já no primeiro dia, no primeiro momento, mas eu penso que é de extrema importância a gente começar um curso apresentando algumas bases conceituais, né? Tem um autor que disse que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, quando você escolhe uma boa teoria para fundamentar a sua pesquisa, você tem tudo para dar certo, para ter bom êxito naquela pesquisa. O papo nosso de hoje primeiro, o papo está dividido em 4 partes. A primeira é uma rápida visão minha, né, da importância das mudanças midiáticas na história, olhando na macro-história. Portanto, quando muda a mídia, quando muda uma tecnologia interativa, muda os paradigmas de ensino-aprendizagem, a gente vai ver rapidinho isso daí, a partir do pensamento da Escola de Toronto, que é uma escola de comunicação, entre tantas outras. Eu sou simpatizante da escola de pensamento, escola de comunicação canadense, ou conhecida como Escola de Toronto. Tem vários autores, seguramente muitos de vocês também conhecem essa escola, autores como Marshall McLuhan, Havelock, Harold Wynne, são autores que fundamentam, que estudam as mudanças midiáticas na macrohistória. Segundo ponto, nós vamos entrar para a teoria da aprendizagem em rede, que já foi bastante discutida esta semana. Eu estou muito feliz com a interação de vocês, mesmo sendo uma parte teórica, mas eu vi o interesse de muitos de vocês, isso me deixa bastante feliz. É sinal de que realmente nós estamos alcançando o nosso objetivo. O aprendizagem se dá na interação, e nós vamos ver o porquê. Terceiro, níveis de autonomia digital do aprendiz a partir da síntese do estudo de caso do meu doutorado, né? Nós também estudamos ontem os níveis de autonomia, e eu parti de uma pesquisa que eu fiz no doutorado lá em Roma, em cotutela com a UFRN, e o último ponto vai ser o mais importante, por isso sugiro que vocês durmam até o terceiro ponto aí, mas no quarto ponto eu sugiro que quem estiver na rede balançando, dormindo, se acorde, porque esses 8 passos para aumentar a autonomia na gestão de conteúdo, eles são importantíssimos para quem quer robustecer a autonomia digital. É fundamental. Hoje, por ser uma aula teórica, eu também vou me estender um pouquinho ali, eu quero em 25, meia hora, apresentar aquilo que eu preparei para vocês.
Depois, a gente abre para as perguntas. Minha sugestão é que você, se tiver alguma pergunta, você já vai anotando aí no chat, já vai colocando no chat. Minha irmã está aqui ao lado, depois ela vai... Eu sugiro você colocar em pé, porque você vê lá os comentários. A Evana depois vai passar para mim aqui quais são as perguntas, as curiosidades. E, por último, eu vou apresentar rapidinho o programa da semana seguinte, que é a segunda unidade. Então, basicamente, essa é a sequência do nosso papo. A primeira coisa que eu queria pedir a vocês é que a gente preste bem atenção nesses dois gráficos que estão aqui, nesses dois círculos. O primeiro é um paradigma analógico, e muitos de nós pensamos a educação, ou o futuro da educação, ou conversamos sobre o futuro da educação com esses paradigmas pré-digital. O que eu desejo da nossa turma é que a gente faça essa passagem no nosso curso. Deixar de pensar assim, com esse paradigma analógico, e passemos a pensar com esse paradigma digital. Claro que não é fácil, porque a maioria de nós aqui, talvez 70%, conforme rezou lá a enquete, nós somos visitantes digitais, nós não somos residentes digitais. A diferença de visitantes e residentes é que visitantes são todos aqueles que nasceram na era pré-internet. E os residentes digitais são aqueles que nasceram na era do digital. Os que nasceram na era digital, eles já pensam fora desse círculo aqui, tá vendo? Já pensam fora, já usam novos paradigmas, novos modelos mentais, já usam as novas ciências das redes digitais para poder interpretar a realidade. Nós ainda temos dificuldade. O meu desejo é que a gente faça essa passagem aqui. Ou fazer a passagem, ou pelo menos ter consciência de que, para entender o mundo digital, precisamos adotar novos modelos mentais. Senão, não vamos conseguir fazer a passagem correta para poder atender a demanda de um aprendiz que já está com uma plástica cerebral fundamentada nesse novo modelo de ensino-aprendizagem. Quem é Talvasir que amplia, quem é que alarga esse modelo mental, esse jeito de pensar? Para eu, que sou simpatizante da escola canadense, como eu disse no início, quem alarga é a chegada de novas tecnologias, a chegada de uma nova tecnologia. Aqui tem um círculo, que vocês estão vendo direito, nós vemos aqui o círculo que representa a escola, e para os pensadores da escola de Toronto, eles não chamam de escola, mas de técnico-escola. A escola é uma tecnologia, assim como essa casa aqui é uma tecnologia, assim como a cidade é uma tecnologia. Tudo aquilo que foi criado, inventado pelo homem, é artefato, é tecnologia. Então, com a chegada de uma nova tecnologia na história, sobretudo tecnologias disruptivas ou interativas, amplia-se os muros da escola, ou quebra-se a barreira, né? O espaço de conhecimento se amplifica. Eu moro, por exemplo, aqui no pé da Serra de São José. Quando eu era criança, aqui chegou a energia no final do milênio. E, portanto, eu cresci tendo apenas o rádio como meio de comunicação. Então, eu tive toda a minha infância pensando que o mundo ia até os limites da serra aqui. Essa era a imaginação que eu tinha. Por quê? Porque eu não tinha, digamos, tecnologias que pudessem ampliar, expandir o meu pensamento, a minha percepção de mundo. Se eu tivesse nascido já na era da internet, desde criança, desde adolescente, eu já teria a ideia de que o mundo era muito maior do que os limites da Serra de São José. Então, chegando à internet, essa tecnologia danada, gostosa, muito boa para uns, para outros talvez não, ela amplia os espaços de conhecimento.
né? Eu deixo de ter uma visão míope, restrita, e passo a ter uma visão mais ampliada, mais alargada, além da Serra de São José. Eu falo aqui a partir do meu contexto. Eu estou no sítio, na casa do papai, e a casa do papai está aqui escondida atrás da Serra de São José, que é a maior serra a serra mais alta do estado. Muitos pensam que é o Pico de Cabuxi, mas, na verdade, é aqui. Só para dizer o impacto que tem uma nova tecnologia. Tem várias pessoas querendo. Tem vários, ok. Vou abrir aqui, vou parar aqui rapidinho para abrir a casa aqui para quem está chegando. Padre, é porque algumas pessoas saíram do celular, que está muito baixo pelo celular. Aí estão no computador. Ok, já aprendi aqui 2 pessoas, voltando então para o nosso papo. Estão acompanhando até agora, tudo ok. Vocês, então, sugerem que eu fale mais alto? Não, né? Porque se eu estou falando tudo ok, padre, o volume tá bom. Tá bom. Tá bom, beleza, então. Então, continuemos. Então, para os pensadores da Escola de Toronto, mudou a mídia, mudou a forma de ensinar e aprender. Olha o que diz mais ou menos McLuhan. Modelamos as tecnologias de comunicação, porém, ao mesmo tempo, elas nos remodelam sem que estejamos conscientes delas. Aqui, ao lado, eu penso que traduz um pouco o pensamento de McLuhan. Aqui nós temos, né, com a chegada de uma tecnologia importante na história, que foi o fogo, o modelo de aprendizagem era esse. O povo, no lugar de sentar em torno de uma televisão ou em torno de celular, internet, sentava em torno do fogo. Tinha essa ecologia de aprendizagem aqui. Agora, né, nossa realidade de acesso ao conhecimento, à aprendizagem ou a qualquer coisa é aqui. Cada um no seu mundo, aprendendo do seu jeito, sem mais limite de nada. Essa realidade aqui está em todo lugar. Até em casa, quando a gente vem para a casa dos nossos pais, né, a gente conversa um pouquinho ali com eles, depois cada um já vai para a sua rede, para o seu lugar, pega cada um seu celular, seu tablet, vai para as redes sociais, vai jogar, vai fazer. Então, esse é o mundo. E não se espantem com esse gráfico, porque só tem ele aqui de complexo, mas ele é importante porque tem uma linha de tempo aí muito, muito relevante para interpretar as ecologias de aprendizagem na história. Eu, quando quero ler a realidade, sobretudo a realidade do mundo da aprendizagem, eu coloco os óculos da macrohistória, porque nós, geralmente, temos o hábito de ler a realidade com os óculos da microhistória. A gente vê, no máximo, um século atrás, ou uma década, ou no máximo 2 séculos. Não compreenderemos, aqui eu deixo bem claro para você, a gente não compreende o mundo, a linguagem digital, se a gente não colocar os óculos da macrohistória. Ponto. Por isso aqui, veja, nós temos aqui há 400 mil anos, nós temos a era dos gestos. Nós, Homo sapiens, nos comunicávamos por meio dos gestos. A aprendizagem condicionada pelos gestos. Aqui essa timeline aqui é para fundamentar a tese da Escola de Toronto, que quando diz que quando chega uma mídia, muda a forma da gente aprender, muda o ecossistema. Então, nos gestos, depois, a chegada da fala há 70 mil anos. Aqui, nós, humanos, começamos a falar. Deixamos de gesticular e começamos a falar. Portanto, aqui, a aprendizagem condicionada pela comunicação oral. Há 7 mil anos, nós tivemos a chegada da escrita. Inicialmente, a escrita era assim, era gráfico, era desenho, muito complicada, mas depois... milênios depois chega o alfabeto grego que organiza o nosso pensamento em 30 vogais e consoantes, então fica tudo mais fácil. Mas aqui na era da escrita nós temos o conhecimento, a aprendizagem condicionada pela escrita. Nascimento da EAD, duração do tempo e espaço, tá vendo? O ensino à distância, que muita gente está falando agora, a gente está entrando no ensino à distância. Na verdade, o ensino à distância nasceu há 7 mil anos com a invenção da escrita.
O que é o ensino à distância? É a duração no tempo e no espaço. A partir da invenção da escrita, o meu pensamento ficava agora em uma pedra, em uma argila, em um desenho, na parede, né, da caverna, coisa desse gênero. Depois nós tivemos outra revolução midiática, que muito semelhante com a revolução digital, que foi a chegada do papel impresso há 500 anos. Então, nós temos aqui a chegada do impresso, o ensino mais amplo e acessível. Os modelos de escolas que nós temos hoje nasceram nesse período aqui. Lutero foi o grande santo que revolucionou a história da humanidade. Muita gente relativiza Lutero nesse campo da comunicação, nesse campo de ampliação das ecologias de aprendizagem, mas ele é fundamental. Lutero tem um papel importante para entender as mudanças midiáticas. Ele foi, para os nossos dias, um Steve Jobs. Ele teve insight importantíssimo para poder fazer a revolução que fez na história da humanidade. Depois nós tivemos há 100 anos a era da comunicação de massa, né? Quando se fala em comunicação de massa, é aquela de um para muitos, aprendizagem condicionada pelos multiplicadores de transmissores do conhecimento. Multiplicaram-se os transmissores, porém, eram transmissores de um para muitos. O rádio, o jornal, a televisão, o cinema, coisa desse gênero. E chegando já na nossa era, que era da informação, há 50 anos, com a chegada da internet, a aprendizagem em dispositivos pessoais, móveis, conexão interativa em rede global. Aqui já entra a interação, a comunicação deixa de ser de um para muitos e passa a ser de muitos para muitos. A revolução começa aqui. E a nova era digital, há 10 anos, a gente está entrando nela, que é todo esse mundo novo, é o matrimônio da inteligência artificial com a inteligência humana, é a reintermediação, a descentralização, é a internet das coisas, é o Big Data, né, os dados aí, o petróleo do século XXI, é o blockchain, que é um novo modo, é uma nova internet que está sendo gestada, né, vai revolucionar tanto o digital quanto revolucionou a chegada da internet no século passado. Esse contexto aqui é importante. Vou só fechar aqui rapidinho para a gente acolher uma colega ou um colega que está chegando acolá. Resumidamente, queridos e queridas, essas 4 ecologias de ensino-aprendizagem são importantes a gente ter em mente para perceber o porquê. O que vivemos hoje é realmente uma mudança de época profunda. Não é a chegada de mais uma tecnologia, como a chegada, sei lá, do rádio, como a chegada do telefone, é a chegada de uma nova linguagem que vem reconfigurar tudo na sociedade. Então, nós tivemos aqui o ensino-aprendizagem gestual, depois a oral, depois a escrita e, por último, o digital. A grande novidade, gente, que a gente vive com o digital é a velocidade. Eu acho que vocês já ouviram muito isso. A tecnologia nunca mudou tão veloz quanto as novas tecnologias no mundo digital. Então, nós, em 2027, aqui a fonte está aqui, esses slides vocês vão ter acesso depois, vou compartilhar com vocês, e abaixo de cada dados importantes aqui, ou imagem, tem a fonte para vocês estudarem com mais profundidade. Então, em 2027, haverá 6 gerações de aprendizes na sociedade. Então, se a gente observa, aqui nós temos os nossos avós, de 1920 a 1950, mais ou menos. Depois temos a geração, né, dos nossos pais, de 1945 a 1965. Depois nós nos vemos aqui, né, a maioria de nós que está nessa sala, nos encontramos nesse período aqui, de 60 a 80. Depois tem os milênios, de 81 a 97.
Depois tem essa geração que é a maior hoje, a gente lida com essa aqui, que chega a 2,3 bilhões, e essa geração alfa, que É a Bilailinha. segundo quem estuda, é aquela, exato, é a Bilailinha que está aqui. Tem aí 1,5 bilhões de pessoas. Ou seja, nós, quando vamos falar sobre o digital ou sobre qualquer coisa, a gente tem que ter em mente essa diversidade de gerações dentro de uma única revolução midiática. Por isso, a vovozinha que está aqui, bem tranquilinha, ela vai entender de um modo o mundo digital. O mundo digital desse bebê aqui, a plástica cerebral, o modo dele viver, ser e tudo, não tem nada a ver com a cultura e o modo de viver e ser, os valores e tudo de vovó. Então, há uma mudança grande entre esses dois. Então, esse quadro aqui eu coloco só para a gente ver a primeira velocidade da mudança e ver que dentro de uma única revolução midiática a gente se depara com esses modelos mentais diferentes. A gente tem que levar em conta isso. A pergunta que eu sempre faço é, eu estou falando aqui para quem? Qual é o público que está sendo entendido? Qual é o público que se sente representado neste mundo digital? E por aí vai. Tudo isso para a gente chegar na discussão da semana, que foi, primeiramente, a teoria da aprendizagem em rede. Antes, apenas um pequeno conceito entre ciência da educação e ciência da aprendizagem. A fonte está aqui embaixo, para quem quer se aprofundar. A ciência da educação são princípios baseados no como ajudar as pessoas a aprender. E é baseada na teoria cognitiva. Então, aqui, como ajudar? A educação foca nisso, como ajudar. A ciência da aprendizagem são teorias que pesquisam como as pessoas aprendem e que são educacionalmente relevantes. Então, as pessoas, elas aprendem fazendo, aprendem pensando, fazendo. E o papel aqui do professor é avançar no processo de aprendizagem desses alunos que estão fazendo, que estão construindo juntos. Esse pensamento desse professor da Harvard University, para mim, representa muito bem, resume muito bem aquele conceito. Educação é o que as pessoas fazem por você. Aprender é o que você faz consigo. Veja em que mundo nós estamos, quando todo aprendiz tem em sua mão, né, o acesso a todo e qualquer conhecimento. Por isso, esse conceito aqui enxuto, é bom a gente ter em mente, porque cada vez mais a gente vai ser professor ou curador para esse público aqui, que está aprendendo consigo mesmo. Se está aprendendo consigo mesmo, aí entra o papel dos pais, o papel dos professores, dos educadores em geral, para empoderar essa garotada para poder saber fazer bem aquilo que está fazendo. Aí entra a questão da autonomia. E aqui entra, eu quero destacar apenas esse último ponto, foi bem discutido, foi bem debatido ao longo dessa semana, inclusive a diferença entre uma teoria e outra. Como ocorre a aprendizagem na teoria do conectivismo? A aprendizagem ela é distribuída dentro de uma rede, é social, é tecnologicamente aprimorado, reconhecendo e interpretando padrões. Quais os fatores que influenciam a aprendizagem em rede? É a diversidade, é a pluralidade, é a complexidade. Qual é o papel da memória? Padrões adaptativos, representativos do estado atual, mais existentes em rede. Portanto, é aquele mundo muito bem debatido pelo Bauman, né? É um mundo líquido, está sempre em movimento, nada de solidez. A gente não consegue construir mais uma narrativa que se sustenta por muito tempo, porque tudo está mudando o tempo todo. Como ocorre a transferência? Conectando em nós, né? Nós, na rede, vivemos conectados uns com os outros. Cada um de nós aqui é um nó na rede. Cada um de nós tem algo a aprender, algo a ensinar, algo a compartilhar. Então, o conhecimento se dá por esses nós conectados. E não só conectados com pessoas, mas conectados com coisas, como eu falei na aula passada. E que tipos de aprendizagem são melhor explicados por esta teoria? Aprendizagem complexa, núcleo de mudança rápida, diversas fontes de conhecimento. Então,
Nós que vivemos na rede sabemos muito bem o que isso significa. É o que para alguns chamam de mundo VUCA. Depois vocês colocam aí na internet, no Google, o que é VUCA, vocês vão entender, né? A gente vive esse mundo VUCA. Outros dizem, um mundo MUVUCA. É volátil, é incerto, complexo, ambíguo. Esse é o mundo do conectivismo, de quem aprende na sociedade rede. E aqui eu entro já para o resultado da enquete com vocês, antes de ontem. O conectivismo foi a principal teoria que representou a alma dos aprendizes deste curso. Eu, particularmente, fiquei feliz, porque é a teoria que mais me representa também. Das 70 pessoas que responderam qual a sua melhor maneira de aprender, 78% responderam que interagindo, a melhor maneira de aprender é interagindo em redes de pessoas, tecnologias e especialistas, dentro e fora, de formal e informalmente. Em segundo lugar, veio aí o aprendo com outras pessoas em pequenos grupos, que também são redes. Pessoas são, aliás, redes, vou lá rapidinho aqui acolher quem está chegando, enquanto eu acolho só para dizer que o melhor conceito de rede é gente conversando com gente. Você acolheu? Não, né? Que alguém chamou aqui. Ok, tem gente batendo na porta, mas como eu estou empolgado do nosso papo aqui, não termino não acolhendo. Mas é aquilo, eu peço sempre às pessoas para chegar na hora, para evitar. Então, esse é um pouco o quadro que representa o nosso curso aqui. Como o nosso cérebro aprende? Isso aqui é bom, porque essa discussão que a gente está tendo, e minha felicidade é ver essa interação na rede, e quem mais interage na rede é quem mais está aprendendo. Se vocês observam aqui, 70% da aprendizagem acontece quando a gente debate uns com os outros. Quem apenas está lendo as nossas propostas, aprende apenas 10%, tá vendo? Quem apenas escuta aqui, por exemplo, as nossas lives, aprende 20% daquilo que está ouvindo. Ou seja, você que está me ouvindo agora, daqui a 2 semanas, se você for recordar o que eu falei, você só vai, segundo a teoria, a pirâmide da aprendizagem desse autor, William Glass, você só vai memorizar 20%. Observação, vendo, né, 30%, vendo e ouvindo 50%, 70% debatendo com os outros. Parabéns, portanto, a você que está discutindo, debatendo, interagindo, perguntando. Isso aí vai empoderar mais ainda, vai fazer com que você, ao final do curso, tenha tido mais conhecimento e leve mais coisa boa para a sua vida. 80% praticando e 95% ensinando aos outros. Olha, porque eu estou muito feliz aqui com esse curso. Porque como eu sou o mais interessado pelo curso, no sentido de aprender esse mundo novo, pela primeira vez que eu estou dando aula via online, então a tendência natural é eu aprender um pouquinho a mais, porque, lógico, além de estar trabalhando aqui com vocês à noite, eu estou estudando para preparar esses slides, para construir os textos e tal. Então, só para dizer, como o nosso cérebro aprende, né? E olha a importância da aprendizagem em rede. O que é aprendizagem em rede? É interação. É gente conversando com gente. É gente fazendo junto com as outras pessoas, né? É todo mundo construindo junto. Os modelos passados, que é aquele de sala de aula, um professor falando para 40 alunos, é um modelo realmente que capta muito pouco. O aluno, um mês depois, vai ficar pouca coisa na cabeça dele. E aí a gente vai chegando para a discussão de ontem, que foi a questão dos níveis de autonomia, né, do aprendiz no ambiente digital. Antes, nós, para acessar algum conteúdo acadêmico, o meio era esse aqui, com local e horário determinados. Eu lembro muito bem. Eu ia para a biblioteca, quando estudava no Iraúna, depois lá em Mossoró. Depois, nem toda escola, é bom lembrar, tem uma biblioteca grande assim, né? Então, esse era o modelo. Hoje, o modelo de aprendizagem é esse aqui.
Isso aqui aconteceu, gente, comigo. O meu doutorado, falei, não sei se eu falei na aula passada, mas eu fui uma ou duas vezes à biblioteca, e fui por questão de comodidade. Por quê? Porque todo o conhecimento quase todo eu peguei na internet, comprando livros digitais, artigos, tudo está digitalizado. Então, olha a mudança que está acontecendo. Olha o que é que acontece, o que é que a gente faz na internet em 1 minuto. Esse dado é interessante porque revela, né, o poder do acesso a 1 milhão de coisas. Isso é dados do ano passado, 2019, em 60 segundos, né? Só para ver aqui, 4,5 milhões de visualizações de vídeo, 390 milhões de downloads, e por aí vai. Instagram, 347 mil scrolling, gente que fica lá, né, observando as coisas. No Google, 3,8 milhões de pesquisas. No Netflix, vocês depois podem ver no slide com mais detalhes. No WhatsApp, 41 milhões de mensagens em 1 minuto, em 60 segundos. Veja se a gente soma isso em um dia, né, em um mês, em um ano. A nossa vida realmente é outra história, né? Está em outro ecossistema. Para vocês, só para a gente já ir chegando aos 8 passos, quem não dormiu até agora, muito bem, porque a gente já está chegando para os 8 passos para emancipar a autonomia. Rapidinho, uma síntese do estudo de caso do doutorado que eu fiz, né, na Europa. Aqui, algumas fotos dos estudantes que eu fiz a pesquisa de campo. Eu fiz lá na UERN, aqui na FAFIC, em Cajazeira, na UFRN e na UERN. A primeira categoria que eu analisei foi a autonomia no acesso. Um resumo bem do que eles disseram. Todos os 52 acessam mídias digitais para pesquisa acadêmica. Elas são a principal fonte de pesquisa. A biblioteca está em segundo lugar. Então, em primeiro lugar é o smartphone, é o computador conectado em rede. Segundo, biblioteca. Todos responderam que o acesso às mídias digitais emancipa a autonomia acadêmica. Por quê? Carregam a biblioteca no smartphone. Acesso ubíquo às fontes de pesquisa. Tudo é mais fácil, cômodo e mais econômico. Na gestão, a autonomia varia de acordo com as competências técnicas e o nível de alfabetização digital e cultural de cada aluno. Então, cada aluno tem um jeito de aprender, tem um modo de assimilar a realidade. Então, esse negócio de jogar um conteúdo para 50 alunos, pensando que todos... Isso é fantasia do modelo mental analógico e que nós ainda insistimos em vomitar conteúdo padronizado para 50 mentes, pensando cada um de um jeito, com as suas variações e por aí vai. A maioria usa o critério da relevância e da credibilidade da plataforma digital, outros levam em conta as credenciais do autor, com exceção dos estudantes de marketing, em Cajazeira, a maioria guarda e gerencia suas fontes nas nuvens. E, por último, autonomia na publicação. A maioria compartilha conteúdos nas mídias, com as seguintes motivações: tornar públicos os trabalhos relevantes feitos em sala de aula. Isso é belo, é? Aquilo que é relevante construído em sala de aula, os alunos, porque são alunos do campo da comunicação. É bom ter em mente esse target, né, esse foco. Já são pessoas que estudam para isso. Preparar-se para a nova ágora do jornalismo, criar um debate, aprender a lidar com as críticas, trocar experiências, aprender com os comentários. Os que não publicam diz desmotivação, medo das consequências, internet limitada. Os limites, quais os obstáculos para exercitar a autonomia digital no ambiente acadêmico? Resumidamente, Wi-Fi péssimo e deficiência de infraestrutura, exceto na UFRN. A UFRN, a internet é veloz. Limites pessoais, cognitivos, baixa resiliência, autodisciplina, desorganização e procrastinação. São problemas que, penso, todos nós, ou quase todos, sofrem. Para os estudantes da UERN, a falta de segurança é um grande obstáculo. O fato de não poder sair fora ali com um smartphone cria pânico e, portanto, compromete diretamente a autonomia acadêmica, a autonomia digital do estudante. Dificuldades em manusear as interfaces de gerenciadores de dados, distração, desorganização, falta de tempo, gerenciar as emoções. Perfeito.
Tudo isso para a gente oferecer para vocês, em primeira mão, 8 passos para aumentar a autonomia na gestão de conteúdo digital. Assim como eu, vocês também querem emancipar essa autonomia dentro do ambiente acadêmico, porque sem saber curar, gerenciar aquilo que me interessa para a pesquisa, fica tudo mais difícil. Esses 8 passos estão no conteúdo que eu dei para vocês, no conteúdo extra, no conteúdo de fundamentação. Esse conteúdo foi uma transmissão, uma conferência feita pelo filósofo canadense o Pierre Levy. Na verdade, ele não é canadense, ele é tunisiano. Atualmente mora no Canadá nos últimos anos e passou boa parte da sua vida na França. É uma das figuras centrais nesse campo da filosofia digital, muito querido, por sinal, aqui no Brasil. Já esteve várias vezes no Roda Viva, né, dando palestras em algumas universidades. Então, me baseei um pouco no pensamento dele. Primeiro, gestão de atenção. Eu acho que a maioria de nós sofre disso no mundo caótico da rede. Precisamos escolher nossas prioridades, nossa área de interesse, o que concretamente queremos aprender. Ter clareza e determinar o foco. Se eu abro, gente, esse computador, ou se eu abro esse bendito aqui, sem já ter clareza do que eu quero, olha, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, e muitas outras coisas vão impedir de eu ir direto para o foco. Então, antes de abrir a coisa, eu já devo perguntar mentalmente, o que é que eu vou fazer agora? É isso? Então, o ideal seria isso. Essa lentezinha que está aí ao lado, foco, clareza, determinar o foco. Então, gestão de atenção é o primeiro passo. Segundo, conexão com fontes confiáveis. E aqui, atenção, não confunda fontes, que são pessoas, instituições, com plataformas de mídias digitais. Porque tem gente que diz, não, a minha fonte é confiável, é do canal tal, é do Twitter. Plataforma é uma coisa, pessoa, instituição, é outra coisa totalmente diferente. Portanto, as perguntas que sempre devemos formular são: que fonte é confiável? E por que é confiável? Se a gente não fizer essas duas perguntas, sobretudo por que é confiável, nós vamos ser mais vítima de quê? Desse bendito aqui, que é o grande mal, um grande problema. Já existia antes da internet, mas ele se potencializou agora no mundo digital. Terceiro, filtrar. Filtrar consiste em coletarmos as informações presentes na rede. A gente sabe que a gente vive num mundo de informação. A gente sofre com isso, né? Se antes a gente tinha carência, escassez de informação, agora nós temos o quê? Abundância de informação. Então, quanto mais informação, melhor deve ser a peneirinha aqui. Peneirinha. Precisamos filtrar uma vez? Não. Várias vezes. Para coletarmos a melhor informação a fim de atender às nossas prioridades. Categorizar é o quarto passo. Se não categorizamos, não recordaremos. A memorização depende do tipo de categorização que fazemos. Eu acho que quase todos nós sofremos disso aqui. Muitas vezes nós não categorizamos. Nós não construímos as nossas pastinhas. Nós que somos padres sabemos o que significa isso, né? A secretaria da paróquia tem os registros de batismo dos últimos 300, 400 anos. Para cada década ou para cada... Tem lá o livro, e cada livro tem o númerozinho lá, dizendo os meses e por aí vai. Tudo fica mais fácil da gente ir direto. Chegou alguém precisando de uma coisa, a gente já vai para aquela pasta, para aquele número, encontra. Se na internet a gente fizer isso, a gente está baixinho para a mamãe não ouvir, a gente está lascado. A gente está lascado, porque não chegamos a lugar nenhum. A gente pega tudo, bota acolá, aí daqui a um mês, rapaz, eu pesquisei aquilo para pesquisa, mas não... Aí pronto, nada feito. Então, categorizar é fundamental para a gente emancipar nossa autonomia na gestão de conteúdo digital. Quinto passo,
registro na memória por longo tempo. Nós temos várias plataformas, e ao longo do curso a gente vai repassar para vocês, penso que vocês já conhecem. Mas Evernote, Google Drive, Delicious, Zotero, Mendeley, são exemplos de plataformas que memorizam nossas fontes. E a proposta é, confie mais nas nuvens do que na memória do seu celular ou computador. Eu acho que muitos de nós já perdemos dados porque o computador quebrou, ou alguém roubou o celular e coisa e tal. Então, nunca confie nessas memórias, né? Confie nas nuvens. Por exemplo, todos os meus dados, todos os meus livros, todo o meu capital intelectual, digamos assim, aquele que está fora dessa caixa aqui, está nas nuvens. Por quê? Eu confio mais nela. E olha que eu coloquei aqui o mais. Coloquei o mais para dizer que não existe nada de confiança 100%, né? A gente confia mais porque é mais confiável do que um celular ou guardar na... Sexto, síntese. A síntese pode ser feita em um blog pessoal, em um Twitter, em um canal no YouTube, no Facebook, a criação de voz na Wikipédia. Por que a síntese é importante? Porque daquilo que a gente guarda categoricamente, muita coisa, sei lá, a gente poderia ser sintetizado. E se você tiver o hábito de sintetizar e compartilhar, né, criando um blog e tal, isso vai ser importante. E aqui já entra o sétimo, né, a síntese e o compartilhamento. Aquilo que escrevemos no blog, Twitter, no Wikipédia, é lido e compartilhado por outras pessoas. E qual é a importância disso? Quanto mais gente lê, mais interação terá. Quanto mais interação terá, mais o meu conteúdo vai sendo filtrado, vai sendo corrigido, porque pessoas vão conversando, vão mostrando erros, e a tendência natural é o meu conteúdo, ou a minha narrativa sobre qualquer coisa, e ficando sempre mais apurada, sempre se aproximando mais dos fatos, né? Por isso a importância do compartilhamento dos nossos. E, por último, a reavaliação. Essas perguntas aí são importantes. Minhas prioridades são realmente relevantes? Definir meus interesses de forma correta? As fontes que eu escolhi são boas fontes? Há outras fontes interessantes? Posso cancelar alguns cadastros ou deixar de seguir algumas pessoas? Eu penso que isso a gente faz quase todo dia, né? A gente apanha um bocado de informação, aí a gente dá uma filtrada, depois dá outra filtrada, depois a gente começa a avaliar, isso aqui é importante ou não? Posso colocar isso aqui para o lixo ou não? Então, esses 8 passos, gente, se a gente levar a sério, dar uma refletida, uma amadurecida, tem tudo para emancipar a nossa autonomia digital. E esse não é o conselho, mas é o que eu imagino como o principal objetivo da educação no século XXI. Principal objetivo da educação no século XXI, em uma era em que o aprendiz não já vive com tudo na mão, o principal objetivo é emancipar a autonomia digital desse garoto aqui. Ele já vive na ecologia midiática do conhecimento, do acesso ao conhecimento. O que as escolas, o que nós precisamos fazer é robustecer mais ainda a sua autonomia para que ele possa construir, a partir dos seus interesses, o seu objetivo, o seu propósito, a carreira que ele quer, que é uma carreira profissional totalmente diferente dessas carreiras que nós tivemos até agora, vai mudar tudo, e aqui seria um tema para uma nova discussão. Só lembrando que essa está sendo uma experiência piloto, eu estou aprendendo com vocês aprendem, a gente aprende juntos, então estou aperfeiçoando, estou filtrando, como diz lá a proposta para a gente crescer mais, estou vendo os meus erros, seguramente na segunda edição, que vai acontecer em julho, a primeira unidade eu não vou, sei lá, bombardear de tanto conteúdo. Uma das observações que fizeram é que teve muita informação nesta semana. Então, de segunda a quinta, a proposta é essa. A unidade é preparando o aprendiz para o nosso mundo online. Segunda-feira, o impacto que professor e estudante estão sentindo com a transição do offline para
o ensino-aprendizagem online. Então, a primeira coisa é isso aqui, a gente vai sentir na pele. Eu vou fazer apenas 2, 3 parágrafos ali, lançar uma pergunta. A proposta também, a partir da próxima semana, é, no WhatsApp, eu vou colocar de forma enxuta o que vai ser refletido naquele dia. Então, minha ideia é pegar ali, no máximo, 3, 4 parágrafos e uma pergunta. Jogo ali no WhatsApp. No Classroom, eu vou colocar, além disso, vou colocar as fontes de aprofundamento. Vou evitar, não vou colocar, por exemplo, fontes de aprofundamento no WhatsApp, para não encher de informação, como alguns disseram, e terminar complicando. Então, quem quiser fundamentação, vai ter que entrar. Aliás, vai ser até uma motivação para mais gente entrar lá no Classroom. E quem quiser ficar nesse papo gostoso que a gente está no WhatsApp, vai receber apenas os 3, 4 parágrafos com a pergunta, problema daquele dia. Então, 25, o impacto que professor e estudantes estão sentindo com a transição. 26, preparando os estudantes e professores para o ensino-aprendizagem online. 27, vamos discutir a questão da alfabetização digital e conectividade dos estudantes e professores. E, na quinta, como as desigualdades no acesso e nas habilidades digitais impactam no ensino-aprendizagem online. Além disso aqui, a proposta é, a cada dia a gente já vai apresentando dispositivos, plataformas, para a gente ir já utilizando e aprendendo a usar, fazer tutoriais, aprender a usar essas ferramentas que seguramente vão ser importantes para a gente usar, para a gente poder usar nas nossas aulas. A senhora disse, queria saber se tanto faz interagir e comentar os materiais via Classroom ou WhatsApp. Boa, quem é que está perguntando? Fracione Brito. Ok, Fracione, exato. Olha, o que nos interessa, voltei aqui para a tela geral, o que nos interessa é a interação. Como a gente viu lá, qual é a melhor forma de aprender? Interagindo, compartilhando, conversando. Por isso, fico muito feliz. A minha maior alegria é quando eu vejo alguém interagindo lá. Então, assim, eu me preocupo com o conteúdo? Não. Gente, o conteúdo, o meio, na escola que eu sou simpatizante, o meio é a mensagem. O conteúdo, para mim, aqui é irrelevante. O importante é você interagir. Porque, às vezes, alguém diz, não, padre, mas eu não sei interagir. Todo mundo sabe interagir. Até os mudos, os surdos, interagem usando as suas linguagens. Todo mundo sabe. Então, para mim, o que interessa é a interação. Não importa o conteúdo, o que eu quero... e depois aquilo. Aqui não tem nota. Todo mundo aqui já tem 100 no final do curso, né? Todo mundo vai passar com nota 100, com nota máxima. E, para mim, a nota máxima aqui é para quem interage mais. Se fosse para ter uma nota. Né? Depois eu até compartilho. O último slide. José Jailson não conseguiu visualizar o segundo item. Ok, José. O segundo... Ele não conseguiu visualizar qual? Segundo item. O segundo é preparando os estudantes e professores para o ensino-aprendizagem online. É uma discussão que nós vamos ter aqui em torno da preparação, porque a primeira coisa é perceber o impacto, voltando aqui para a tela, é perceber o impacto que vocês estão sentindo, sobretudo com essa mudança brusca, né? Muitos de nós fomos obrigados a dar aula através do Google, através do Zoom, aulas online. Uma vez conhecendo no nosso bate-papo, aí a gente vai preparando vocês. Se vocês perceberem, as unidades, elas estão conectadas. A gente começou com a construção conceitual, teórica, preparando as bases ali, para ir entrando, e pouco a pouco, na terceira unidade, aí sim o bicho vai pegar, nós vamos para o pega para capar mesmo, que é preparar uma aula online, as pedagogias da aula online, que vai ser que seguramente vai ser de interesse de todos nós. Mais alguma pergunta? Gosto da organização, essa semana promete. Exato. Se vocês superaram a primeira semana, se vocês ainda estão aqui, é sinal que vocês vão ficar as 5 semanas, porque a parte mais pesada em todo o curso é a primeira semana, são os primeiros dias. Ele está falando em relação
o acúmulo de informação foi muito. Eu também tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso porque vocês todos já têm mil e uma coisa para fazer, tem aula, tem família para cuidar, vocês não têm o privilégio que eu tenho. Eu, basicamente, eu tiro meu tempo quase 100% para vocês aqui. É claro que eu vou ajudar a mãe a cozinhar, fazer minhas verduras, ter minhas coisas, mas o tempo quase todo é com vocês aqui. Vocês não, vocês têm o mundo de vocês, tem casa para cuidar, filho para cuidar, escola, e por isso que eu pensei nessa falha minha na primeira unidade, que foi bombardear de tanto conteúdo. Eu vou evitar bombardear de conteúdo no WhatsApp. Quem permanecer lá no Classroom, eu vou colocar fontes extras, né, e fontes importantes para quem tiver interesse depois de se aprofundar. Mais alguma pergunta? Estamos chegando já. Aliás, já passamos de 9 horas. Padre. Oi. De certa forma, nós, também, enquanto alunos, aprendizes, sentimos uma dificuldade que é natural no início de um processo dessa natureza, porque é muito novo esse curso. Embora muitos aqui de nós temos experiência, Calbi, eu conheci há muito tempo, já é um cara, Edjânio, que já mexe com as tecnologias há muito tempo, enfim, vários de nós, mas está sendo muito gratificante, e creio que esse pensamento da colega Francione, inclusive a minha cunhada, concunhada, né, e comadre, realmente é a mesma coisa que eu estava sentindo. Inclusive, quando eu percebi aquele monte de informação, eu disse, meu Deus, eu tô enferrujado. Eu vou precisar aqui tirar o ferrugem aqui de tudo aqui. Aí eu procurei aqui os Atloops da vida, né? Para desenferrujar. Mas quero dizer da gratidão da oportunidade. Creio que espero aprender, com certeza aprender mais e contribuir também. Mais algum comentário? Pode usar também o áudio aqui, assim como o Isório fez, para a gente ir fechando. Márcio Salles diz, a maioria das plataformas são acessíveis de forma gratuita? Exato, Márcio. Nós vamos... Maciel. Marcel. Boa parte, sim. É claro que tem muitas que são pagas. Essa discussão nós vamos trabalhar a partir da terceira semana, viu, Marcel? E nós vamos ser caçadores de plataformas gratuitas. Não só o curador aqui, eu, mas todos vocês vão apresentar... Aliás, a partir da próxima, vocês já podem começar a ir apresentando aqui para a gente o que tiver de plataformas de ensino-aprendizagem gratuitos na rede. Seguramente vamos ter muitas. Ok. Mais alguma pergunta? Para falar a verdade, padre, eu teria... seria praticamente nessa mesma analogia. Como, né, a gente, estudantes, estamos aqui procurando sempre livros, plataformas, ok, para a gente pegar, enfim, diversas... só um pouquinho que meu filho tá chorando e tá me atrapalhando aqui. Mas, resumindo, para a gente achar plataformas de tanto nuvens quanto plataformas de livros, plataformas enfim, plataformas gratuitas para a gente poder estimular e poder se dedicar aos estudos, entendeu? Eu queria, assim, justamente plataformas gratuitas para a gente poder se elevar mais. Perfeito. Não, isso aí, com certeza, Richard, nós vamos oferecer uma quantidade suficiente para atender a sua demanda, viu? De plataformas gratuitas com infinidade de livros para a gente poder usufruir. Não só nesse campo, mas seguramente em várias outras áreas. Mais alguma pergunta para a gente ir fechando? E aqui, antes de alguém fazer uma pergunta... Opa, diga aí, Fernando. É assim, você falou aí na questão da filtragem, né? Eu achei muito interessante isso, porque reflete muito bem o que a gente faz, né? A gente está sempre olhando, está sempre, como é que eu vou dizer assim, procurando informações, né? E a gente tem que ter cuidado com relação a essas informações. Eu tenho muita dificuldade,
por exemplo, filtrar, né, o que é certo, o que é errado, né, para a gente não estar, como é que eu vou dizer assim, repassando algo que é fake news, entendeu? Que isso eu acho que é um problema para todo mundo, né? Às vezes a pessoa, quando a gente está lá conectado a algum grupo, alguma coisa, chega alguma coisa que eu acho que aquilo não é real, entendeu? Mas a pessoa está compartilhando, compartilha para fulano, compartilha para ciclano. Assim, tem algum, como é que eu vou dizer assim, alguma coisa que a gente possa fazer para filtrar isso? Alguma maneira? Ou isso a gente aprende com o tempo, a visualização de pesquisa, essas coisas? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Vamos ter, a partir da terceira semana, a gente vai entrar nessas discussões aí e vamos atender essa demanda que eu penso que é sua, nossa, de todo mundo. Olha, respondendo também aqui, obrigado, Fernando, pela sua participação. Francione, sente-se mais à vontade no Classroom, tem ainda dificuldade de interagir, é normal, Francione. Eu acho que nós, sobretudo nós, visitantes digitais, fomos formatados para não viver nessa cultura. E, sobretudo, quando a gente não tem muita profundidade, muita profundidade em determinado assunto. Você tem toda a liberdade de preferir ficar por lá, mas aqui repito aquilo que disse, o que me interessa é a interação, não é a qualidade nem da pergunta, nem do conteúdo, é ver vocês lá se mexendo. Né? Isso, para mim, é o que mais importa. Para concluir, duas coisas. Final de semana, gente, o WhatsApp é para conversar aquilo que a gente conversa no boteco, tomando uma cervejinha, com os amigos na praia. Não se preocupe, porque a gente criou as diretrizes ali, mas final de semana é lazer. Inclusive, domingo eu estou completando 43 anos, vai ter bolo aqui, quem quiser. Eu vou oferecer dessa vez bolo virtual, porque está proibido entrar gente aqui. Os meus irmãos não deixam nem meus vizinhos entrar aqui, porque proíbem e tal. Mas só para dizer que de sexta até domingo, vamos ficar mais à vontade na sala. Quem quiser dar uma boa noite, se divertir, para comentar alguma coisa que não tenha vínculo, para a gente poder retomar na segunda-feira preparado. E, por último, eu gostaria que vocês avaliassem aqui, colocando aqui de 1 a 10, qual a nota que vocês dariam para essa primeira semana, com todos os erros e acertos. De 1 a 10, que nota você daria a esta nossa experiência para a gente? Olha, não pode colocar 2, 3 aqui, não vai influenciar na nota final de vocês, não. Esse curso não tem nota, não. Vocês podem ficar à vontade, viu? E eu quero agradecer, eu quero desejar uma boa noite para vocês, uma semana abençoada, e agradecer pela participação, ainda somos 47 na sala. O que eu desejo, o que eu digo mais uma vez não existe ensino, aprendizagem sem o cuidado com a minha saúde e a saúde do meu próximo, dos meus pais, dos meus amigos. Assim, cada um deve dizer para si, fique em casa. E o que eu desejo para você é paz, serenidade e saúde. Se a gente tem isso, a gente tem tudo. Muitíssimo obrigado. Vão dando uma boa noite para nós aqui no chat. Mais uma vez, muito obrigado. E até segunda, com a graça de Deus. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Tudo virtual, porque agora real não pode. Obrigado a todo mundo. Obrigado a Vandinha aqui que está ao meu lado. Vandinha que está aqui ao meu lado, boa noite, acompanhando galera. Boa tudo. noite. Ok. Obrigado a Cecília, que também está acompanhando, me ajudando também nos textos. Obrigado a todo mundo que está sempre comentando lá, ajudando as pessoas. Vamos criar esse espaço bem empático, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, e assim, no final, todo mundo vai sair vitorioso, com a graça de Deus. Eu estou muito feliz com a coisa, muito feliz com a experiência. Parabéns para todo mundo. Amém. Boa noite, mano. Tá bem? Boa noite, meu querido.